nosso curso de instalações hidrossanitárias, né, pessoal? Espero que você tenha gostado, entendido e estudado em tempo hábil, porque a gente está falando de um curso de 5 semanas. A primeira parte que fala de tubos, né? Então lá, só para recapitular e fazer um aquecimento rápido para essa aula de hoje, lá a gente falou dos materiais mais usados nas boas práticas de engenharia para as instalações prediais de instalações hidrossanitárias, né? Então a gente revisando falou dos tubos de PVC, a gente falou que tem conjunta soldável, junta roscável, explicou as diferenças, os critérios de decisão para você escolher uma ou outra. Nós também falamos que tem a série para esgoto, normal e reforçada, identificamos cada um pela cor, citamos as normas que regem a fabricação desses tubos, depois falamos do PVC reforçado com clorado, né, que é o CPVC, que também serve, além da usabilidade da água fria, por exemplo, serve para água quente, então ele aguenta pressão e também suporta temperatura. Falamos do PPR, do PEX, do cobre, né? Esperamos que você tenha realmente estudado, para que na hora que você for fazer o seu dimensionamento na sua vida prática, você possa escolher com sabedoria, tá? Consciência, o seu material que você vai utilizar. Nessa aula de hoje, a gente entra na parte 2. Na parte 2 a gente vai falar de conexões. Lembra que eu falei que nenhuma propaganda da Tigre ou da Amanco, ela vem com propagandas de tubos, mas sim propagandas de tubos e conexões, né? Então você pode prestar atenção que sempre onde se fala de tubos também se fala de conexões. E aí estudar conexões primeiramente entender assim, qual a conexão que eu vou usar, né? Você fica ali meio perdido, você sabe que existe uma chamada redução, mas qual a redução que eu vou usar? Qualquer uma, tanto faz, a excêntrica ou a concêntrica. Você sabe que existe uma conexão muito famosa, que é o joelho, também tem o cotovelo, mas aí eu pergunto para vocês, qual a diferença entre joelho e cotovelo? Será que você realmente sabe? Se eu mostrar duas conexões que têm ângulos de 90 graus, mas que têm desenhos ali ligeiramente diferentes, uma delas mais fechada, mais brusca, a outra mais curvada, será que as duas conexões levam o mesmo nome? Não, uma delas é um joelho, a outra delas é um T, é uma curva 90 graus, né? Então você tem conexões e essas conexões elas variam. Vamos tentar entender qual é a lógica para a gente saber quais são os tipos de conexão que tem e sem precisar decorar, entender sobre conexões. Então vamos para frente. Item 1 dos nossos slides de hoje, conexões. Então vamos para o primeiro. Nesse slide eu digo o seguinte, olha, as conexões primeiro podem ser metálicas e não metálicas, lógico. Da mesma forma que nós temos as tubulações metálicas e as não metálicas, eu até mencionei, cobre é tubulação metálica, aço galvanizado, ferro fundido, mas você também tem as tubulações plásticas como PVC, CPVC, tá? E tem uma outra família de tubulações que a gente vai estudar melhor na nossa próxima disciplina, que é sistemas de abastecimento de água. Ali a gente passa por outras tubulações também, mais usadas no abastecimento de água e até no sistema de esgoto. Só lembrando também que quando a gente vê a disciplina de sistemas de esgoto e drenagem, a gente também menciona essas tubulações, a gente também tem um capítulo para elas, só que para as tubulações usadas lá em sistemas de esgoto e drenagem, né? Então cada disciplina com os seus materiais utilizados. Então vamos lá. Elas podem ser forjadas, fundidas, pré-fabricadas nos mesmos materiais na fabricação dos tubos. Portanto, se eu tenho um tubo metálico e não metálico, é óbvio que eu também teria conexão metálica e conexão não metálica, né? Podemos dar a classificação, olha só, esse aqui é o pulo do gato, ó, de acordo com a finalidade. Então, você vai compreender a conexão, compreendendo primeiro qual é a finalidade dela. Então, veja a primeira. Primeira finalidade, conexões de mudança de direção. Vejam que eu tenho aqui, ó, curvas 45 graus, curvas 90 graus, curvas 180 graus. Olha o que está escrito aqui, ó, joelhos, entre parênteses, cotovelos, mesma coisa, 90 e 45 graus. Tá? Então essas aí são as mudanças de direção. Então perceba, por exemplo, que essa figura aqui é diferente dessa figura. Aqui, ambas fazem 90 graus, mas aqui você tem uma mudança muito brusca, você tem uma conexão mais curtinha, né? Essa conexão mais curtinha é o cotovelo.
Essa conexão mais curva, que você tem 90 graus, mas ela faz uma curva, ela não é um cotovelo, ela é uma curva. Adriano, a grosso modo, dentro das instalações, existe uma lógica para eu entender quando eu uso, por exemplo, o cotovelo ou o joelho, ou quando eu uso uma curva? Tem uma lógica assim, pessoal. Geralmente, nos sistemas onde você trabalha com conduto forçado, onde você trabalha com pressão, você tem, sempre em qualquer conexão, você tem, por conta da mudança de direção, uma perda de carga. Então, o que é que ocorre? Quando você trabalha com conduto forçado, com sistemas pressurizados, existe essa perda de carga, mas você não tem ali um dano tão grande por ela. Então, você pode usar, sem se preocupar, por exemplo, um cotovelo. Mas quando eu trabalho com conduto livre, principalmente com esgoto, onde uma das principais finalidades que constam lá na IBR 8166 de esgoto, 8160, perdão, de esgoto, a IBR de esgoto, tá? É você não deixar que o fluxo, que o efluente, que contém partículas sólidas, o número 2, o cocôzinho, né? Elas não parem. Então imagina uma mudança de direção onde você tem velocidade numa determinada direção e a perda de carga fosse tão grande que você zerasse essa velocidade para só em seguida começar de novo. Ali, naquele ponto, você poderia ter o depósito, a deposição de material. E isso num sistema de esgoto não se quer em hipótese alguma. Daí, ao invés de você usar uma curva mais brusca, você usa uma curva mais suave. Então, daí a curva, tá? Então, a grosso modo, você tem essa lógica aí. Joelho, cotovelo, água fria, água quente. Curva você usa mais, por exemplo, para esgoto sanitário, tá? Aqui você tem uma curva, mas é uma curva 180 graus. Esse é um joelho, né? E esse é um joelho 45 graus. Percebam aí as diferenças. Aqui você tem uma curva 45 graus. Então, a grosso modo, você já entendeu quais são as conexões que nós temos aí para mudança de direção. Tranquilo, pessoal? Vamos para frente? Vão anotando as dúvidas. O nosso sistema aqui funciona da seguinte maneira. A aula é, no meu entender, dentro do projeto que eu fiz, bem explicado, bem detalhado. O que eu falo em sala de aula eu falo aqui. Mas vão anotando as dúvidas, porque nós vamos ter 3 encontros semanais, sempre às segundas-feiras, de 8 às 9, não faltem, esses encontros são necessários, tá? Para que a gente possa tirar dúvida, conversar, resolver alguma questão que você tenha dúvida, que você peça, explicar algumas coisas, detalhar mais alguma coisa, tá bom? Então eu conto com vocês nos nossos encontros virtuais pelo Google Meet, tá? Então ok, mudança de direção, anota as dúvidas que tiver para fazer a pergunta lá, tá? Uma outra finalidade das conexões são as derivações. É quando eu tenho o escoamento num fluxo e de repente eu preciso separar esses dois fluxos. Ou o contrário, quando eu tenho dois fluxos que se juntam numa peça, numa conexão e saem um só. Isso aí, essa segunda explicação, por exemplo, é o caso do sistema de esgoto sanitário. E a primeira é o caso do abastecimento de água, né? O abastecimento de água é um sistema distributivo, ele distribui. Então, sempre você vai pensar na lógica em distribuir. Distribuir é você, a partir de uma tubulação, mandar para 2 ou 3 tubulações. Mas um sistema de esgoto sanitário, não esqueça dessa dica, ele é coletivo no sentido de coletar. Ele coleta. Então, se ele coleta, você tem uma tubulação chegando que está coletando, outra que está coletando, junta numa conexão e sai uma única. Ele coleta para cada vez menos tubulações, né? Então, enquanto que os sistemas de abastecimento de água fria ou água quente, são distributivos no sentido de distribuir, os sistemas de esgoto são coletivos no sentido de coletar, tá? Ou, para não confundir com a palavra coletivo de coletividade, eu vou criar aqui uma palavra que é coletativo, né? No sentido de realmente coletar. Bom, então derivações, nós temos os famosos T's, tá? Nós temos as junções, que são os T mais T 45 graus, que a rigor é um Y, né? Se você for comparar com uma letra, a rigor não é um T, é um Y. E você tem as cruzeiras. É muito simples. Aqui você tem um T, tá? Ou você tem uma entrada e 2 saídas, ou uma saída, duas entradas e uma saída. Aqui você tem um Y, tá? Aqui você tem um Y, que é o T 45 graus. E aqui você tem uma cruzeta. É um ponto de encontro aí de 4 tubulações, tá? Nos mesmos conjuntos, dos mesmos materiais dos seus respectivos tubos, ok?
Uma terceira finalidade das conexões é a mudança de diâmetro, né? E aqui nós temos as reduções, aqui eu tenho duas ilustrações de redução. Eu não sei se o ângulo está favorecendo, mas dá para perceber que se eu imaginar, pessoal, o engenheiro ele tem que ter essa capacidade de visualizar a coisa no espaço tridimensional, tá? Então, se eu imaginar uma linha central passando pelo centro da circunferência que representa a secção transversal dessa entrada, você vai ter uma linha aqui e que também sai no centro dessa, né? Mesmo eu tendo diâmetro menor nessa entrada e diâmetro maior nessa saída ou vice-versa, você tem uma linha central que representa o eixo, que ele é tanto o centro desse diâmetro, dessa circunferência, como o centro dessa outra circunferência. Nesse caso, eu chamo isso aí de redução excêntrica, tá? Já nesse caso aqui, eu não tenho essa hipótese. Se eu imaginar uma linha de eixo, né, que passa pelo centro dessa secção transversal, nessa outra que é maior, essa linha não é a mesma, ela vai ser mais para cá. Por quê? Porque eles não são alinhados pelo eixo, eles são alinhados pela extremidade, que a gente vai chamar isso aqui de geratriz, tá? Então eles são alinhados pela geratriz. Então, se eu for pegar o centro dessa circunferência e o centro dessa, eles são dois eixos separados. Portanto, eu tenho aí uma redução excêntrica. Professor, ok, eu entendi o que é a redução concêntrica e entendi o que é a redução excêntrica. Quando que eu uso cada uma? Veja bem, a questão ela é simples. Quando eu simplesmente tenho no meio de uma tubulação a necessidade de reduzir ou de ampliar o diâmetro, por regra eu uso a redução concêntrica. Entretanto, em algumas situações, como por exemplo, vou até soltar isso aqui para explicar. Uma bomba lá na estaçãozinha elevatória, seja em abastecimento de água ou seja aqui no conjunto motor-bomba do nosso prédio, né? Imagina você, pessoal, que nós vamos ver bomba lá em abastecimento de água e nós vamos perceber que existe uma classificação gigantesca quanto aos tipos de bombas. Gigantesca, tá? E dentro dessa classificação é normal perceber então que existe uma variedade enorme de tipos de bomba. Bomba de eixo horizontal, bomba de eixo vertical, bomba com duas entradas, com uma entrada, bomba axial, bomba helicoidal, tem uma quantidade imensa de bombas. Imagine você ainda, que nós vamos aprender aqui, que eu vou dimensionar, de acordo com a população do meu projeto, do meu prédio, a tubulação que chega na bomba, que a gente vai chamar isso aí de tubulação de sucção, porque é de onde a bomba suga, lá da nossa cisterna, do nosso reservatório inferior, e eu também vou dimensionar a tubulação que sai da bomba e manda água lá para a caixa d'água, que é o nosso reservatório superior, que é a tubulação de recalque. Então, se eu dimensiono, de acordo com a população de projeto, de acordo com o meu consumo, essas duas tubulações que estão conectadas à bomba, imagina você se o fabricante, além de ter que fabricar bombas com os mais variados tipos devido à classificação variada que ela tem, eu ainda tiver que fabricar bombas com as mais variadas bocas para a entrada de sucção, né? Ficaria uma coisa complicadíssima. Então, o que é que normalmente os fabricantes fazem? Eles fabricam as bombas com uma boca, com uma entrada de sucção, ou com duas diferentes, mas não com todos os diâmetros possíveis, tá? E se a sua tubulação tiver um diâmetro maior, eles propositadamente fazem com um diâmetro menor, você chega com o seu diâmetro maior, a boca tem um diâmetro menor, você faz o quê? Coloca uma redução. Só que nós vamos estudar um fenômeno também em abastecimento de água, uma disciplina que complementa instalações nesse sentido, chamado cavitação, tá? Que é um fenômeno muito grave que pode ocorrer, danificar a bomba, pode até implodir a bomba de dentro para fora, tá certo? E esse fenômeno ocorre em função de algumas coisas, temperatura da água e tal. Mas o fato é que o ar dissolvido na água, ele vai se juntar ali numa região da bomba e depois ele vai implodir, danificando a bomba. Na hora que eu coloco uma redução concêntrica, erradamente, eu estou favorecendo o depósito de ar, mesmo numa reduçãozinha ali, que é no momento que o diâmetro diminui. Na parte mais alta, eu vou estar favorecendo, eu venho com esse diâmetro, eu reduzo para esse, nessa região aqui vai acumular ar. Pronto, esse é o segredo do fracasso. É uma das coisas que você vai estar construindo um sistema para não dar certo. Então, para evitar isso, o que é que se faz? Coloca-se uma redução excêntrica,
alinhado, diâmetro maior, diâmetro menor, alinhado por onde? Pela geratriz superior, tá ok? Porque aí você evita essa região de acúmulo de ar, tá ok? Então essa é uma das aplicações da redução excêntrica. Existem outras que nós vamos ver ao longo do curso, tá? Bom, beleza. E tem também as buchas de redução, tá? Que tem a finalidade também de calçar duas tubulações que não tem, por exemplo, ali um macho e fêmea, né? Que são roscáveis, e aí você coloca a rosca de um deles pelo lado externo dessa e do outro pelo lado interno dessa, e você fez ali um acoplamento entre as duas tubulações, tá? Essa é a bucha de redução. Bom, você tem também as ligações. Imagina que você tenha duas tubulações de mesmo diâmetro, ou uma tubulação de mesmo diâmetro, mas que por alguma razão você precisou cortar. Então, você precisa cortar, você precisa remendar, né? Se ela for roscável, como é que você vai fazer essa emenda? Fica complicado, né? Então, mesmo se ela for soldável, tipo ponta-bolsa, na hora que você corta no meio não tem ponta nem bolsa. Então, como é que você vai conseguir emendar aquelas tubulações que já fazem parte de um sistema? Usando, por exemplo, uma luva, que é esse dispositivo aqui, né? Ele recebe de um lado a tubulação, recebe do outro lado a outra tubulação, você rosqueia, cria rosca nas tubulações e junta através dessa luva, tá? E aí você tem as luvas, as uniões, os nipples, que são conexões de ligação e que tem essas finalidades. Uma das tarefas que eu vou passar para vocês, para discutirem comigo lá no nosso encontro virtual, é vocês darem uma pesquisada, por favor, é valendo essa tarefa, tentando explicar a diferença, se é que tem, entre luva, união e nipple, tá? Eu quero que vocês me digam isso daí lá no nosso encontro semanal, tá? E um outro tipo de conexão que nós temos são as conexões de fechamento, ok? Imagina que por alguma razão, eu não consigo detalhar agora essa razão, porque a gente não viu ainda nenhum conteúdo a respeito das instalações de água, de esgoto, de águas pluviais ou de incêndio, mas imagina que por alguma razão eu tenha que ter uma tubulação, que essa tubulação morra, né? Ela tem um fim ali numa extremidade. E aí eu vou fazer o quê? Vou deixar essa tubulação aberta? Não pode, né? Então a gente coloca uma tampinha lá, uma tampinha roscável, né? E essa tampinha está aqui, ó, é o famoso cap, tá? É o famoso cap. Também chamado tampão, também chamado bujão, também chamado plug, são os vários nomes que se dá a essa tampa que tem a finalidade de fechar essa tubulação, tá? Bom, alguns dispositivos hidráulicos para falar para vocês aqui também. Então terminamos já essa aula de conexão, mais alguns minutinhos e a gente termina. Bom, para a nossa plateia, para os nossos espectadores aí de plantão, tá? Como dispositivos hidráulicos, eu vou falar aqui o seguinte, ó. Eu tenho torneiras de jardim, eu tenho torneiras de banheiro, eu tenho torneiras de pia de cozinha, e aí eu pergunto para vocês, se no meu projeto eu apenas especificar a torneira, será que eu estou fazendo isso com excelência, com maestria, de forma completa? Será que a pessoa que vai responsável na tua empresa por comprar essas torneiras vai comprar 30 torneiras iguais, quando na verdade você deveria ter 8 de um tipo, 5 de outro tipo, 10 de outro tipo? Será que dá certo? Então, obviamente, que você deve perceber que essas torneiras, jardim, pia, tanque e lavatórios, elas têm especificidades que a caracterizam unicamente, né? Então, vamos entender aqui essas torneiras, tá? Para a gente compreender. Primeiro, a torneira é a torneira de jardim. Qual é a principal característica? Quero que você pense aí, estou ganhando tempo para você pensar e me dizer o que é que essas 4 unidades aqui têm em comum. O que é que elas têm em comum? Vejam que a forma como eu abro o registro ou não, isso varia a questão do preço, da finalidade do imóvel, se é um imóvel padrão baixo, padrão médio, padrão alto, você compra uma torneira mais chique, mais bonita ou menos, mas todas elas têm uma coisa em comum, a mesma finalidade. O registro, a forma como você abre, vai depender, algumas são de plástico, outras são de metal, mas todas elas têm em comum a receptividade para a mangueira, né? Todas elas têm em comum a receptividade para a mangueira. Então isso daí é o que caracteriza uma mangueira, uma torneira de jardim. Num segundo momento, a gente tem a torneira de cozinha. E claro, como eu sou chique,
né? Não vou dizer, eu vou bem mostrar uma torneira feia, né? Eu só coloco torneira linda aqui para vocês, né? Para vocês se animarem, se empolgarem, né? Isso aqui, pessoal, as louças, os metais fazem parte do acabamento da obra e realmente é o que encarece a obra, é o que diferencia muitas vezes um imóvel de padrão alto de um imóvel de padrão baixo, né? Mas vejam, o que é que vocês percebem que tem em comum entre essas 4 torneiras? Se eu preciso lavar pratos, se eu preciso lavar louça, se eu preciso lavar travessas ali que tem uma certa dimensão, eu preciso de altura. Como eu também preciso de uma cuba grande aqui para colocar a louça suja, né? Então essa é uma característica das pias de cozinha, tá? É um segundo tipo diferente, tá ok? Quando vocês forem colocar lá, vocês colocam lá, especifica, pia de cozinha. E aí você, conhecendo os fabricantes, da mesma forma, você já foi no consultório médico e percebeu que o médico te interrompeu, passou uma pessoa na frente da tua consulta, isso vive acontecendo comigo, e essa pessoa era um representante, né, que chega com aquela maletinha. O que é que o representante de laboratório vai fazer para o médico? Vai apresentar os remédios que ele tem lá, para cada substância, para tratar as doenças pelas quais o médico trata, né, da área do médico. Nós também, mesma coisa. Se você tem uma construtora, receba ou tenha contato com os fornecedores, com os fabricantes de louça, de metal, de porcelanato, de tudo, de iluminação, de tudo. Isso vai valer a pena para ti, tá? Para que você possa também especificar os materiais com maior qualidade, com maior certeza, para que você acerte de forma mais corretinha, mais pontual, o teu orçamento da obra, tá? Então aqui você tem vários modelos de dispositivo de torneira de cozinha. A terceira torneira que eu apresento aqui para vocês é a torneira para tanque. Lembrando, qualquer área de serviço, ela é entregue padrão baixo a padrão alto com um tanque. Mas ao lado desse tanque tem um espaço para você colocar a máquina de lavar lá. E a máquina de lavar funciona com água, portanto você precisa fazer a água chegar na máquina de lavar por algum lugar, né? Então se você parar para prestar atenção, o que é que essas torneiras têm em comum, seja ela mais chique, mais cara, mais bonita, padrão baixo, padrão alto, o fato de eu ter 2 saídas, né? Por quê? Porque uma é para eu acoplar a mangueira que vai para a máquina de lavar, né? E a outra é para eu mandar água para o tanque propriamente dito. A da frente é a do tanque, a de trás é a da máquina de lavar. O que vai diferenciar é que, por exemplo, nessas duas aqui você tem um único registro. Nessa primeira você tem um único registro, nas outras você tem 2 também, né? Mas isso não importa porque a máquina, você pode deixar isso aqui aberto, que a máquina de lavar ela sempre vai, só fecha aqui, ó, o caminho aqui está aberto. Mas a água só vai para a máquina quando a máquina pedir, né? Quando a máquina entrar em funcionamento. Então, o fato de ter 1 ou 2 registros, torneiras, não vai diferenciar em nada o uso da tua torneira, ok? Então, isso daí é a torneira para tanque. E, finalmente, né, como eu também sou chique, torneira para lavatório. Torneira para lavatório, pessoal, é lavatório de mãos. Então eu não preciso que essa torneira seja alta, eu posso colocar as mãos ali, né? Normalmente você trabalha hoje em dia com espaços cada vez menores, as construtoras têm enxugado muito a área do banheiro, tem se feito muitas vezes um lavabo com vaso sanitário e pia, e às vezes só pia, né? Aonde você tem uma cuba muitas vezes mínima, que mal cabem as 2 mãos, né? Então a torneira ela não precisa ser alta, ela pode ser baixinha, ela pode ter luz, fazer cromoterapia ou não, mas a característica principal pode ser automático, ter sistema redutor de consumo de água, mas a característica dela é ter uma certa beleza, porque ali é um ambiente, né, bonito, ainda que seja uma casa de padrão baixo, mas que a torneira tem pouca altura, tá? Essa daqui é a torneira para lavatório. Pessoal, com isso a gente chega na parte final dessa aula, que é o detalhamento. Sobre o detalhamento, o que é que eu preciso dizer para vocês? Isso aqui foge um pouco do assunto conexões, tá? Aqui eu já estou entrando um pouquinho no mundo do projeto em si, da arte gráfica em si, tá? Quando eu vou falar de instalações, quando eu vou falar de projeto em AutoCAD, em Revit, na plataforma BIM, esse projeto ou ele é feito de forma unifilar ou ele é feito detalhado. Preste atenção que eu vou explicar para vocês aqui. O unifilar é mais usado em desenho com escala maior, instalação de água fria, coluna ramal, tubulação de recalque, etc. Antes de mostrar a imagem, eu queria fazer um convite a você na imaginação, um exercício mental.
Eu peço que você imagine um prédio aí que você já viu, que você conhece, de 20 ou 30 pavimentos. Se coloca na frente desse prédio e olha esse prédio de frente à fachada. Agora imagina que você pega ali, faz um corte imaginário no meio desse prédio de cima para baixo, né? Tira a casca e você está vendo ali toda a tubulação de água que desce lá da caixa d'água, que não é mais caixa d'água, isso não te pertence mais, reservatório superior, que desce para os pavimentos, que na hora que chega no seu pavimento se horizontaliza e que depois um pouquinho da hora que ele se horizontaliza, ele se divide. Ali eu falei do barrilete na caixa d'água, depois falei da coluna, depois falei do ramal e depois que subdivide até chegar nos aparelhos sanitários, falei do ramal e agora no subramal. Tá? Se eu vou imaginar um prédio de 30 pavimentos, com 2 ou com 4 apartamentos por andar, mostrar essas tubulações, você deve ter percebido que na sua imaginação essas tubulações estão representadas por uma simples linha. Né? Professor, e a conexão? E o joelho? Uma linha que dobra. Né? É a quina, o encontro de duas linhas. O joelho não aparece detalhadamente numa imagem dessa. Por qual motivo? A escala é muito grande. Então, normalmente, quando a gente fala com sistemas de distribuição de água fria, de água quente, a gente trabalha com um projeto no dimensionamento unifilar, no detalhamento, unifilar. Então, vejam aqui alguns exemplos. Aqui, se você olhar para essa imagem que está menos ilustrativa e mais com cara de um projeto de AutoCAD, você vai perceber que eu tenho aqui, saindo do hidrômetro, algumas tubulações que estão na cor preta que vão chegar aqui no reservatório. Mas que saindo do reservatório você tem tubulações representadas na cor vermelha e que estão representadas apenas por linhas vermelhas e que essas linhas estão indo aí para os vários aparelhos sanitários. Professor, essas linhas elas explicam claramente aí quem é minha coluna, quem é meu ramal, meu subramal, explicam. Né? Eu não preciso de maiores detalhes. Né? Um bom software de dimensionamento de instalações, ele já dá para cada linha dessa, ele não trata essa linha como um elemento line ou polyline. Ele trata essa linha como um elemento chamado tubulação. Portanto, associado a ele vai diâmetro, associado a ele vai conexões, necessidade de conexões, associado a ele vai material, tudo isso. Tá? Mas o projeto é feito por linhas, é unifilar. Tá? Agora, perceba nessa outra situação, quando eu tenho o projeto detalhado. Para o projeto detalhado, ele é usado com escalas menores, ou seja, quando eu tenho um ambiente, um único ambiente, que tem tanta coisa com desenhos mais complexos, que eu preciso detalhar melhor. É o caso da instalação predial de esgoto sanitário, sem dúvida alguma. Você imagina você não detalhar uma caixa de inspeção, uma caixa sifonada, um ralo sifonado, um ralo seco, fica complicado, né? Um sifão. Então são elementos que precisam ser desenhados na sua íntegra, a sua imagem precisa ser desenhada, tá? Então se você olhar aqui, você tem aqui em corte a ilustração do que eu estou falando. Né? Isso aqui é o ramal de descarga do vaso sanitário e você tem um elemento aqui que você vai me dizer que elemento é esse. Tá? Eu não vou dizer mais aqui que eu tenho convicção que você sabe qual é, você vai chegar e vai dizer assim, a propósito, professor, aquele elemento que você perguntou lá na aula me diga você, tá? Mas aqui você tem um ramal de descarga, um outro elemento de conexão que você está vendo aqui, ó, que você também já sabe qual é, eu não preciso, tá vendo a importância de você saber isso agora? Um outro elemento de conexão aqui, olha só, um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Um Y, né, que é o T45 graus, uma curva 45 graus, outro Y, outro T45 graus e aqui uma curva 90 graus. Você tem vários elementos. Eu não tenho como fazer isso sem detalhar. Veja nessa outra imagem, está meio poluída porque tem aí a diagramação do piso, mas veja que nessa outra imagem eu tenho aqui o ramal de descarga do vaso, eu tenho aqui o chuveiro, eu tenho aqui os ramais dos outros aparelhos sanitários, da pia, o ramal de descarga da pia, que se junta aqui com o ralo do chuveiro, que vem para todo mundo para cá, né? Então, eu não vou explicar isso aqui agora, que não é a hora. E aqui eu estou explicando, ó, esgoto, aqui é água quente, ó, a ventilação, está explicando tudo. Eu preciso detalhar isso daí, não dá para eu representar um sistema de esgoto sanitário se não for detalhado. Então, sempre que eu for fazer o esgoto sanitário, é detalhado.
Ah, mas professor, eu não tenho um software. Então, desde já, eu dou uma dica para vocês. Olha, pessoal, eu faço no AutoCAD. Eu vejo ao longo desses anos que eu tenho na universidade, muito aluno fazendo projeto, muita gente mesmo, e isso me deixa muito orgulhoso, sai da universidade e faz projeto de instalação. Ok. Muitas vezes eu pergunto para eles, você faz projeto como? Eu faço projeto na Excel e no AutoCAD. Pessoal, legal, joia, mas você não está pensando bem ainda. Compre um softwarezinho desses aí, 2, 3 mil reais. Professor, não tenho dinheiro. Num projeto desse, você ganha isso. Então, mas eu não tenho ainda. Aluga um software de alguém que tem, trabalha 1, 2 projetos nele, depois compra o teu, né? O software, ele vai te automatizar muito, ele vai te evitar de ter que ficar fazendo cara crachá, vai na norma, vai na tabela, verifica. Não, ele faz todas as verificações. Você não tem que fazer cálculo, você só tem que traçar, ligar os elementos, colocar tudo lá. Muito fácil, é muito tranquilo. Vale muito a pena você fazer isso, tá bom? Essa é a dica. Pessoal, então, depois de ter falado aqui dos projetos, mais exemplos, isso aí você vê em casa, tá? Onde eu estou representando alguns elementos, não tenho a menor dúvida, porque sempre aconteceu assim. Você termina o curso da gente sabendo 100% quem são esses elementos, entendendo onde colocar cada um. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Bom, a aula de hoje termina por aqui e eu dou para vocês um abraço forte, Savabona mais uma vez. Muita gratidão.